Sejam muito bem-vindos a essa live do Live. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como funciona o nosso programa. Então, se tu está chegando agora nessa live, compartilha com os teus amigos, já manda esse link para a galera que tem interesse de saber mais sobre o Live, sobre o seminário. Ou se tu caiu de paraquedas aqui, é um prazer, meu nome é Augusto e eu quero apresentar para vocês o Live Beyond. E a gente vai começar, na verdade, eu quero ler um texto bíblico para a gente começar com o pé direito esse tempo aqui. E o texto que eu quero ler é Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, que diz: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então talvez tu não tenha uma hora para assistir essa live, o que eu quero deixar logo de início para a gente é o propósito do seminário, o propósito do Live na vida dos alunos, né? Nós entendemos que nós recebemos um chamado de proclamar a Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado. E o versículo ele segue dizendo: advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, exortando, levando ao ensino, levando a formar pessoas, né? E diz com toda a sabedoria. Então a gente busca essa sabedoria do alto para conduzir os nossos alunos, advertindo e ensinando eles à luz da palavra de Deus, e também somos advertidos e ensinados à luz da palavra de Deus. E a gente quer apresentar todo homem perfeito em Cristo. E esse perfeito não significa totalmente pleno, e perfeito não significa sem pecados, né? Mas significa alguém que está maduro em Cristo. Então essa é a nossa missão. Seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui com a gente. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse processo de aprender mais sobre Cristo e entender o que Ele tem para nós e a Sua palavra. Então, como eu disse antes, compartilha esse link dessa live com os teus amigos e vem com a gente, porque tem muita coisa boa e a gente vai conhecer os alunos aqui do seminário, a gente vai conhecer os alunos aqui do Live e a gente vai conversar um pouco com eles. Se tu tem dúvidas, manda nos comentários aqui e a gente vai tentar responder elas aí no final, beleza? Primeiro, eu quero explicar o que é o Live rapidinho para vocês e aí depois a gente começa uma série de entrevistas aqui com os nossos alunos e aí vocês vão conhecer um pouco de cada um deles, né? Bom, o Live, ele é um gap year, né? Existe esse conceito de gap year, que é um ano que tu tira da tua vida para imergir em alguma coisa, né? Seja uma viagem ou seja um curso. E a ideia do Live é isso, que vocês tirem um ano da sua vida, ou 6 meses, ou um ano, para imergir, e no nosso caso, imergir na palavra de Deus, no aprofundamento bíblico e teológico, né? E nós aqui, nós temos um seminário interdenominacional, ou seja, não depende da tua denominação, né? Você pode se inscrever, você pode participar, você vai passar por um processo seletivo aqui entre nós. E aqui você vai vivenciar muitas coisas e a gente vai saber quais são elas aqui no decorrer da nossa live. Mas o Live, ele faz parte do seminário teológico. O seminário teológico ele tem 3 frentes. Ele tem o curso presencial, que pode ser o Live de 1 ano ou a graduação de 3 anos. Tem o curso online, o CAB, o curso de aperfeiçoamento bíblico. Pode se inscrever e participar desse curso online, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. E também tu pode levar o STG para a tua igreja, para a tua comunidade, palestras, cursos, aquilo que mais interessa para vocês, né? Mas o seminário também, ele está debaixo de uma missão global, e essa missão se chama Teach Beyond. Nós estamos aqui debaixo dessa missão Teach Beyond, que tem como lema a transformação, a educação transformadora, porque nós entendemos que a educação por si só ela é um fim em si mesmo, mas ela deve gerar transformação e a gente entende que essa transformação vem por meio de Jesus. Por isso que o seminário aqui do Live a gente busca avaliar os alunos, não no termo pejorativo, mas a gente quer avaliar os alunos em 3 eixos: no caráter, no conhecimento e nas competências. Ou seja, como é a vida
do aluno, como é a ética, como é a moral do nosso aluno. Ele também vai passar por esse processo de avaliação. É mais difícil avaliar isso, mas a gente tem algumas métricas e a gente também é avaliado nesse sentido. Nas nossas competências daquilo que a gente faz na prática do dia a dia, na ação dos ministérios e no conhecimento, que é através das aulas, dos estudos, o estudo do nosso aluno, ele é também avaliado. Mas nós temos um foco principal. Nós entendemos que a missão do seminário principalmente é apoiar as igrejas locais. E principalmente no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem necessidades. E a gente quer apoiar essas igrejas locais, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, potencializando líderes para que eles sejam bênção por onde eles forem, né? Então essa é a nossa missão. Então se tu tem perguntas, tu quer saber um pouco mais de como funciona, manda aí pra gente, a gente vai ter o maior prazer em receber e responder essas perguntas. E para começar eu quero convidar a Gabi, uma aluna nossa, pode chegar aqui, Gabi. E a gente vai fazer uma série de perguntas, a gente vai conversar com os nossos alunos e a gente vai perguntar sobre a dinâmica aqui do seminário, a dinâmica aqui do LIVE, como que funciona tudo isso. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Eu quero te perguntar, Gabi, sobre a rotina aqui do LIVE. E aí eu quero saber, primeiro, né, antes tu pode se apresentar, mas eu quero saber como que tu veio parar aqui no LIVE, né? O que te fez vir para cá? Conta aí pra galera. Bom, oi gente, meu nome é Gabriela, eu tenho 18 anos e como eu vim parar aqui no LIVE? Bom, eu sou da Aliança Bíblica de Sapiranga e lá vários rapazes já haviam feito o LIVE e alguns outros a graduação. Então, mais por meio dos testemunhos deles que eles deram na igreja, é que eu fui conhecendo um pouquinho sobre o LIVE e sobre a graduação e sobre o STG. Além disso, tinha uma amiga, que hoje é minha colega, que ela estava fazendo já a graduação. Então eu tirei algumas dúvidas com ela, conversei um pouco com isso sobre ela, né? E o meu pastor, ele é sempre alguém que está incentivando os jovens da minha igreja a virem para cá. E eu fiquei interessada por causa de tudo isso. E meus pais, eu conversei com eles, né? E eles, toparam. E agora eu tô aqui. Muito legal. E conta pra gente como é que é a tua rotina aqui no LIVE e como que funciona, assim, mais ou menos a rotina dos alunos. Tá. Bom, segunda-feira é o dia que eu tô voltando de ônibus do Ministério de final de semana, né? Pra maioria dos alunos é a folga, assim, nesse período, mas eu tô lá viajando, voltando pra cá. E eu chego e nesse dia eu tenho o discipulado, né? Isso é muito bacana da parte assim da STG em si, que a gente é discipulado pelos missionários. Uhum. Então eu tenho o meu discipulado, cada aluno tem, assim, conforme a sua rotina, eu e a minha discipuladora preferimos fazer nas segundas-feiras. Legal. Temos também a limpeza das aulas, né? Que a gente não vive na porquice, né? Nós priorizamos um lugar limpo e fazemos essa limpeza, nos arrumamos e temos a famosa vivência, que é um momento que a equipe organiza junto com alguns missionários para que a gente tenha um momento de comunhão entre nós e nós alunos e a própria equipe e os missionários, né? Terça, quarta e quinta nós temos o devocional que é preparado pela equipe. É um devocional de 20 minutos. E das 8h30 às 12h20 nós temos o período de aula em todas as manhãs. E são, a cada 50 minutos nós temos um intervalo. Aí nós almoçamos. Terça-feira a graduação tem a reunião de eventos, que geralmente acontece da 1h30 até as 3h. E já o pessoal do LIVE, ele tem aula, mas é uma aula diferente. Por exemplo, no primeiro semestre, nós tivemos aula de homilética e no segundo nós estamos tendo aulas de didática, que é para nos preparar para os trabalhos finais, que a gente tem que fazer as entregas no final de cada semestre, né? Acho que... aí temos também... Todos os dias nós temos, assim, um momento, assim,
para fazer exercício físico, que é opcional para cada um, mas que a gente pode até, tipo, é bom priorizar, né, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então a gente é bastante incentivado nessa área. E temos momentos, na parte da tarde, temos momentos de estudo ou de bolsa para alguns alunos. E durante a noite é de estudo. Acho que seria isso, mais ou menos. Também tem, aí já na quinta-feira, nós temos o nosso ministério de final de semana. E depois... durante a semana. Isso aí, desculpa aí, gente. Ministério de durante a semana. Durante a semana. Aí, quinta-feira de noite é livre. E na sexta, eu e mais alguns colegas fazemos o One Church. Que a gente volta para nossas igrejas e nós trabalhamos lá na sexta-feira durante o dia. E o pessoal já que faz um outro processo, assim, eles têm o Calm Down, que é um devocional mais prolongado e é preparado pelo pessoal da graduação mesmo. Aí depois disso eles têm o tarefão. Eu e meus colegas que fazemos o One Church, a gente faz o tarefão, mas é durante a semana. E aí tem um tempo de estudo, tempo livre, e depois nós seguimos, agora sim, pro ministério de final de semana, que cada um trabalha em alguma igreja local, assim, próximo daqui. E daí eles se deslocam lá, e daí a gente passa o final de semana trabalhando pra igreja, né? Nós auxiliamos nos ministérios. Eu, por exemplo, eu participo do encontro dos pré-adolescentes, da célula de... Não. Isso. Da célula de adolescentes, da célula de jovens e do culto, né? Daí o culto é algo muito importante, né? Domingo está no culto. E segunda eu tô de volta. Segunda começa tudo de novo. Tudo de novo. Legal. E Gabi, qual é o momento favorito que tu tem, assim, na rotina? Tem algum momento favorito? Sem dúvida é a vivência. É o momento que eu mais gosto, assim, porque eu sou bem bichinho do mato, mas eu gosto de estar com as pessoas, mesmo assim, é uma coisa que tipo, Deus tem trabalhado muito na minha vida nesse ano, que é priorizar os relacionamentos. Então eu tenho descobrido que apesar das minhas dificuldades, eu amo estar com as pessoas. Então, a vivência é muito bom, né? Como eu disse antes, a equipe e da STG e os missionários, eles preparam, eles fazem toda uma programação com nós. Alguns alunos, eles ajudam na hora de cozinhar. E eu gosto muito dessa parte. Eu não cozinho nada. De verdade, eu não cozinho nada. Mas eu gosto de estar ali ajudando a preparar. E depois tem... um momento que eles trazem, a gente senta à mesa, a gente conversa, a gente come junto, e daí o missionário ou a equipe trazem uma palavra, daí a gente conversa sobre isso, reflete, e daí eles trazem algumas dinâmicas pra gente, tipo, tá se divertindo junto, e depois a gente só coloca o papo, assim, em dia, né? Legal. Muito bom, Gabi. Obrigado por participar aqui. Vou chamando os alunos, então a gente vai fazendo um rodízio. Obrigado, Gabi. Eu quero chamar o Gabi agora, o Gabriel. Gabriel vai falar um pouco sobre... E aí, Gabi, tudo bem? E aí, tudo bem? Cara, vamos falar sobre a parte acadêmica. E eu quero saber... Primeiro, se apresenta, né? Fala claro. Aqui até pro pessoal, mas eu quero saber quais eram as tuas expectativas, assim, de aula, né? E como tem sido para ti essas aulas, o estilo das aulas, como é essa parte acadêmica para ti? Fala pra galera aí. Bom, eu sou o Gabriel, sou de São Paulo, vim da Igreja Batista de Barueri. Estou fazendo a graduação aqui no LIVE, tenho 20 anos. E, enfim, as aulas para mim têm sido uma baita experiência, assim, a gente aprende bastante. Aqui tu tem um modelo de sala de aula divertida, então a gente recebe umas leituras antes para a gente se preparar para a aula. E isso complementa todo o assunto, né? E geralmente os professores são bem dinâmicos, assim. As possibilidades de trabalho também para as aulas são variadas, né? Então atende um pouco das inteligências, né? Tu pode fazer uma música, tu pode escrever um artigo, tu pode fazer um mapa mental. Isso é bem bom, assim, para mim, pelo menos. E as minhas expectativas foram muito mais que superadas, assim, falando a verdade, assim. Muito boas aulas aqui, muito boas aulas. Legal.
E conta pra gente como é que são os trabalhos semestrais, né? Porque a galera tem uma entrega semanal da aula e também tem trabalhos semestrais. Como é que tem sido isso pra ti aqui? Bom, no primeiro ano, no LIV, a gente tem um artigo que a gente entrega, geralmente sobre um tema de ética cristã, assim, sobre como um cristão deve agir, né? De acordo com a fé dele, né? E nessa parte do primeiro ano tu tem esse artigo que tu escreve, tu vai desenvolvendo ele durante o ano, né? E geralmente a primeira aula que o LIV tem é uma aula de ética cristã, para saber relacionar a fé com aquilo que tu age, né? Isso é bem interessante. E no final do ano tem um concílio, porque durante o ano a gente tem aula sobre teologia e tem algumas perguntas de teologia que é uma forma de avaliar o quanto a gente aprendeu. Isso é muito bom porque a gente tem feedbacks, né? Todos os trabalhos são acompanhados de feedback, não só dão a nota e etc. Desses semestrais, pelo menos. E isso é muito bom. No segundo ano se apresenta um projeto ministerial, que é uma forma que tu pode integrar aquilo que tu aprendeu dentro do ministério local ali, da igreja local que tu ajuda no final de semana, né, por aqui. E aí tu já começa a escrita do famoso e amado TCC, né? Mas isso é um processo bem acompanhado, assim. Tu já começa no segundo ano, as pessoas te acompanham para que tu consiga no final do ano estar apresentando. Então, por mais que seja um baita de um projeto, um baita de um estudo, nesse processo de entrega semestral tu é bem acompanhado, assim. Então isso é muito bom. Legal. Gabi, tu tá no terceiro ano, tá chegando no fim aqui, né? E eu quero te perguntar como que tu vê Deus agindo em ti através dessa área, né, acadêmica e como as matérias entrelaçam a área teórica com a prática, coisas do coração. O que tu vê Deus agindo em ti através disso, assim? Cara, eu acho que um distintivo, isso daí eu falo, não só porque a gente tá na live do LIV, né? Isso eu falo pra todo mundo, acho que um distintivo bem forte do STG é esse foco na integração dessas coisas, assim, do que tu aprende de teologia com aquilo que tu pratica, assim. Então, eu pessoalmente, durante esses anos, muitas das coisas que eu aprendi em sala de aula eu consegui aplicar no meu ministério local, assim, de final de semana. E o STG consegue mostrar, através do programa de formação e do estilo de formação que ele tem, que a teologia é uma forma de alimentar minha piedade pessoal, minha devoção a Deus. Então, a teologia, ela não é que tem um momento de sala de aula e tem um momento onde eu vivo minha vida e essas coisas estão separadas. Aquilo que eu aprendo em sala de aula sobre Deus é estendido para minha vivência no dia a dia aqui. Então, as coisas que eu vou aprendendo de Deus vai revelando um pouco mais do meu coração, aquilo que eu sou. E isso acontece desde o primeiro ano. Tanto que a primeira aula já é sobre um tema crucial de ética cristã, de saber como é que minha fé se relaciona com a minha vida cotidiana e com as decisões que eu tenho que tomar, né? E isso acompanha todos os anos, assim. Muitas das coisas que eu aprendi aqui em sala de aula, eu apliquei elas no ministério de final de semana. Isso foi aplicado de maneira prática numa vida devocional durante os dias aqui, né? E eu acho que isso é bem importante, assim. Acho que essa é uma coisa que integra bastante. O programa de formação do STG, que começa no LIV, ele já foca bastante em integrar teologia e prática, assim. É bem bom. Legal. Cara, tu consegue pensar em uma matéria ou uma das matérias assim que são tuas favoritas, assim, ou uma matéria que tu mais chamou a tua atenção desses 3 anos que tu tá aqui? Cara, eu não vou fazer aquele jogo, né, de dizer que eu não tenho uma favorita, né, mas todas foram muito boas. Mas eu acho que a matéria que eu mais gostei mesmo é uma matéria que a gente teve sobre Apocalipse. E não foi sobre escatologia necessariamente, né? Foi sobre o livro de Apocalipse. Foi uma teologia bíblica do livro de Apocalipse. Foi muito boa essa matéria para mim. Legal. Tu falou um pouco sobre o ministério de final de semana, né? Talvez a galera que tá chegando agora não sabe muito bem o que é isso. Mas tu pode explicar pro pessoal como que funciona esse ministério de final de semana, como é que é a escolha dos ministérios, dos projetos, como é que vocês vão parar nessas igrejas aí. Então explica pra galera um pouco como funciona isso. Bom, eu sei que as igrejas entram em contato com o seminário aqui, né? E o seminário também vai em busca de igrejas para que a gente possa servir e praticar aquilo que a gente aprendeu durante a semana, né? Então essa daí é uma ideia, gente, para cada uma hora de teoria e uma hora de prática, é uma forma de integrar também. E aí a gente vai para essas igrejas, onde a gente é designado geralmente no início do ano, servir localmente aquela igreja na necessidade que ela tem.
e isso é muito bom porque a gente aprende um pouco mais da vivência do ministério, né? Não fica só no ambiente de seminário, tanto a prática quanto a teoria, mas isso é expandido para as igrejas locais e isso fortalece o ministério das igrejas locais aqui, que eu acho que é bem importante, assim, poder cooperar com as igrejas locais, poder cooperar principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde isso é muito necessário, né? A gente é designado para essas igrejas no final de semana, então a gente sai ou sexta ou quinta, dependendo do programa que você segue aqui, e isso você vai para as igrejas locais e lá você atende a necessidade da igreja local e tem oportunidade também de se desenvolver e ser acompanhado por uma liderança local para que você se desenvolva ministerialmente. Legal. E desde o primeiro ano até hoje tu passou por algumas igrejas, né? E como que tu vê Deus agindo através do ministério de final de semana, né? E hoje tu tá praticamente indo para a igreja de ministério de final de semana, depois daqui do seminário, né? Como que tu vê isso, esse agir de Deus através disso, né? Passei por algumas igrejas aí. Mas, cara, é muito bom ter a vivência de ministério, porque a gente conhece a realidade das igrejas, a gente conhece a realidade das pessoas, e ter a oportunidade de servir essas pessoas e ser confrontado muitas vezes, e ser constrangido com o amor com que essas pessoas nos recebem, é um pouco da mágica do negócio, assim, por assim dizer, né? Poder servir as pessoas localmente, poder ser servido por elas, é um pouco do viver igreja, assim. E eu acho que isso é muito presente, porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente vai pro seminário e vai virar uns mongezinhos, não vai se isolar do mundo, mas na realidade não, essa não é a proposta daqui, nunca foi, né? A gente chega nessas igrejas locais e a gente tem o nosso coração transformado porque a gente está vivendo igreja com essas pessoas e podendo auxiliar o que Deus já está fazendo aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos, né? Poder auxiliar no reino de Deus de uma maneira eficiente, e o Live e tanto seminário nos prepara para isso, assim. Que legal, Gabi. Obrigado, cara. A gente vai seguir com a Samantha aqui. Obrigado pela participação. E o Gabi estava falando sobre ministério de final de semana, que é uma parte importante, né, do Live aqui, onde os alunos estão inseridos nas igrejas locais, mas a gente também tem um ministério de durante a semana, em que os alunos se envolvem em alguns projetos. Então eu chamei a Samantha aqui. Bem-vinda, Samantha. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então, Samantha, se apresenta para o pessoal e compartilha um pouco sobre o que é esse ministério de final de semana. Mas antes, como é que tu veio parar aqui, né? Como é que tu chegou no Live? E aí depois a gente entra nesse assunto do ministério de durante a semana. Meu nome é Samantha, eu tenho 18 anos, eu vim de Joinville, onde eu congrego na Igreja Presbiteriana lá, só que eu sou do Paraná. Eu vim parar aqui no Live por causa de um ministério que acontece na minha igreja, que é o Desperta Débora. Em um congresso que aconteceu lá em Itapema, eu conheci a Adna, que é uma missionária do Teach Beyond, e ela me falou do Acamp Serra, que teria um acampamento sobre Nárnia, e eu fiquei muito animada. Então, a minha mãe pensou, meu Deus, esse acampamento é muito longe, é um desafio, né? Só que como a gente sempre gostou de participar de acampamentos, ela aceitou o desafio nos trazendo pra cá. Daí eu e minha irmã ficamos aqui na primeira semana de acampamento e ficamos também na semana do Kalel, onde a Grace, que fez o Live ano passado, falava todos os dias sobre a transformação que ela tinha vivido, né, aqui. E isso me interessou bastante. Então, quando eu voltei para casa e nós fomos para o Paraná tirar as nossas férias em família, eu fiquei pensando e conversando bastante com a minha mãe até que eu tomei a decisão de vir para cá. Foi um processo longo, mas 2 semanas antes do livro começar eu tinha me inscrito e valeu a pena, com certeza. Que legal. Então, falando sobre ministério de durante a semana, quais são os ministérios que a gente tem aqui, né? Se tu lembra de cabeça, assim, e qual é o ministério que tu está envolvido? Nós temos 4 ministérios que os alunos estão envolvidos. Tem o Pumas da Serra, que é um ministério mais voltado para esportes. O projeto Gergelim, que é onde alguns alunos têm um cuidado especial com os filhos dos missionários que moram aqui. A MPC, onde 2 alunas, elas vão a escolas e trabalham lá junto com a MPC. E o SAPECA, que é um projeto social que atende crianças em estado de vulnerabilidade, que é o que eu e a Gabi frequentamos. Legal. E nessa participação no ministério de durante a semana, como que tu vê
na tua vida, né, essa mudança, essa transformação, como foi para ti vivenciar esse ministério durante a semana até aqui, como tem sido? Tem sido muito bom. E uma coisa que eu posso pontuar é que a gente, como ser humano, gosta muito de ser servido. E, de fato, é uma coisa boa, né? E nos ministérios de meio de semana, assim como de final de semana também, a gente aprende e é colocado para intencionalmente servir o que é necessário. Então, como eu disse, o ministério que eu e a Gabi frequentamos é um ministério, um projeto que recebe crianças em situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa estar atentas com as crianças, conversar com elas. A gente tem um tempo onde a gente dispõe de espaço, materiais para ficar brincando com elas. Então a gente sempre busca atender as necessidades delas, até onde a gente, dentro das nossas capacidades, né? Mas dentro disso, a gente vê que nós somos treinadas e ensinadas a servir. Então, surgem vários desafios, coisas que a gente não sabe fazer, que a gente tem que, na hora, aprender a fazer, aprender a lidar, pedir ajuda, né, para as pessoas que já são envolvidas com o projeto. Mas isso tem me ensinado bastante a servir. Se eu não me engano, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus fala que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a espelhar Cristo de todas as formas. Então, aprender a servir, às vezes, parece um pouco fora do nosso desejo natural de querer ser servido, mas nos ensina muito a como ser mais parecidos com Cristo. Legal, muito bom. Saindo um pouco desse tema de ministério, de durante a semana, eu queria te perguntar sobre os discipulados, né? Aqui no Livre a gente tem discipulados e para muita gente isso é um assunto novo. As pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Então tu podia explicar para o pessoal o que é o discipulado e como tem sido esse teu discipulado? No discipulado, o STG ele nos designa pessoas mais maduras na fé do que nós, né? Cristãos que já têm uma vivência, que têm experiência, que são mais velhos. E como você disse, às vezes é algo novo para as pessoas. Foi algo novo para mim, porque a minha discipuladora, entre aspas, sempre foi a minha mãe, mas sem esse nome. Eu sempre conversei com ela sempre me orientou nas questões necessárias, né? Mas vindo para cá e tendo uma outra pessoa que não é da minha família, que não me conhece desde quando eu era criança, que é madura também na fé, podendo me orientar nos dilemas da nossa vivência, do cotidiano aqui, situações aborrecedoras às vezes, ou novas que a gente está aprendendo a lidar. Nós somos uma turma de alunos que saíram do ensino médio e vieram para cá, então somos todos jovens, né? Então, esse tempo de discipulado nos ensina bastante, nos guia, nos leva para mais perto de Cristo, nas situações difíceis e nas situações boas também. Então, tem sido um tempo muito produtivo para mim e eu imagino que para os meus colegas também. Legal, muito bom. Obrigado, Samantha. Obrigado pela tua participação. Eu vou continuar aqui com a programação e a gente vai falar um pouco sobre a convivência nas alas. Vocês puderam perceber que a gente tem vários alunos, né, de diferentes denominações. Isso é um valor para nós, a gente quer que as pessoas tenham contato com outras denominações, né? E a gente estimula essa convivência, né? Então nós temos esses 3 eixos: caráter, conhecimento e competência, baseados através da convivência, porque a gente entende que a convivência ela também afia uns aos outros. E para falar um pouco sobre essa convivência, eu quero mostrar para vocês, através da Carol, que vai aparecer aí para vocês, como é a ala das meninas, como é a casa delas. Então, produção, se tiver tudo certo, a gente solta o vídeo da Carol. Oi, gente, eu sou a Carolina, eu tenho 21 anos e eu sou aluna aqui do Seminário Teológico de Gramado. Eu já estou no meu 3º ano, encerrando já a graduação, e me foi dada essa missão de mostrar para vocês um pouco da Casa das Gurias. Então, essa é a vista da nossa casa, ela é bem bonita, eu amo. E agora entrando, nós chegamos no nosso primeiro cômodo, que é a cozinha. Aqui a gente tem então a geladeira, alguns eletrodomésticos, nosso fogão, a pia. Aqui tem a nossa mesa, que nós geralmente usamos para tomar o nosso café, para jantar também. E aqui nesses 2 armários, cada uma guarda suas coisas, seus alimentos. A gente tem potes ali também, então é para isso que servem esses 2 armários. Aqui na pia, como toda
boa pia, nós temos algumas loucinhas que ainda precisam ser secadas. Secas. Aqui a gente tem a nossa sala e ali temos a nossa estante de livros, que tem vários livros. Aqui também tem um fogão a lenha, né, que a gente usa quando tá bem frio. Indo pro nosso próximo cômodo, nós temos o nosso closet. Aqui no closet cada uma tem espaço para guardar roupas, calçados, toalhas, enfim, tudo que a gente precisa. Aqui nós temos mais um espaço para guardar os nossos itens pessoais. Aqui dentro dessa porta temos 2 banheiros, temos essas 2 pias e ali dentro temos 2 chuveiros também. E ali dentro também tem um espacinho para colocar shampoo, condicionador, sabonete, tudo que a gente precisa para tomar banho. Essa é a porta que a gente mais usa para entrar e sair da casa, porque ela dá acesso através de uma escada para o prédio acadêmico, que é o prédio onde a gente tem os nossos devocionais e as nossas aulas. Então aqui a gente tem uma nossa outra escada e nós subimos para o quarto. Aqui no quarto nós temos essas 5 beliches. Hoje, como nós estamos só em 5 meninas, cada uma de nós pode usar uma beliche para uma cama para dormir, a outra pode colocar cobertores, travesseiro e outras coisas. A gente tem espaço para guardar malas também. E aqui nós temos as nossas araras, onde vão os casacos. Agora podemos descer lá para a cozinha de novo. Então, o que eu queria contar pra vocês é que nesse espaço aqui, nessa mesa, é onde a gente vive as melhores coisas dessa casa, eu considero, porque aqui a gente geralmente usa pra estudar e também um momento mais especial, e porque eu acho que essa parte é a parte preferida que eu tenho na casa, é porque aqui a gente compartilha refeições, a gente conversa, a gente dá boas risadas. Então a gente tem conversas profundas, edificantes também, onde cada uma de nós pode refletir, compartilhar um pouco do que tem vivido. E é por isso que eu amo esse lugar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse tour pela Casa das Gurias. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Didi. Eu participei do Live no ano de 2017 e queria te convidar para participar também do Live de 2025. É uma baita oportunidade, não perca. É um intensivo aí de teologia, de vida na vida, de prática teológica. Então é uma oportunidade sem igual. E no meu ano de Live, em 2017, eu presenciei e vivenciei muito o que está escrito lá em Tiago 5,16, que diz o seguinte: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Eu pude viver isso na pele, ali no convívio com a gurizada, com os homens, especialmente dentro da ala onde a gente morava. Ali a gente rasgava o coração, dava conselhos, ouvia conselhos, confessava pecados, compartilhava da vida, e isso, graças a Deus, eu trago até hoje para mim. Então fica aí o convite, fica o incentivo e aproveita essa oportunidade. Valeu! Então, galera, vocês acabaram de ver alguns vídeos aí da Carol apresentando a ala das meninas e também do Didi, um ex-aluno nosso, que compartilhou um pouco sobre como foi a experiência de conviver com os outros alunos, né? É importante falar que a rotina aqui dos alunos, ela contempla a limpeza dessas alas, a limpeza do local onde eles estão morando, também as refeições de café e janta feito pelos alunos, além do convívio, né? De ter que conviver uns com os outros e de como Cristo age através dessa convivência, de como as pessoas podem ser afiadas também uns pelos outros, né? Então acho importante ressaltar que esse convívio é muito importante aqui para nós, né? E para continuar a nossa live, eu quero chamar o Matheus. O Matheus, ele vai falar um pouco sobre as viagens missionárias. E aqui no Live a gente tem pelo menos 3 viagens missionárias. A viagem
para a Serra Gaúcha, que a gente chama de viagem da polenta. A gente tem a viagem de missões urbanas, que é uma que a gente faz em Porto Alegre, com pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente tem normalmente uma viagem que é transcultural. A gente faz uma viagem para o Uruguai, para que as pessoas possam conhecer a realidade lá. Esse ano foi um pouco diferente, por isso eu chamei o Matheus aqui para falar para a gente como foram essas viagens desse ano, né? E compartilhar um pouco sobre como foi para ele. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, cara. Se apresenta e fala um pouco como tu quiser falar, da ordem que tu quiser falar. Tranquilo. Mas daí comenta um pouco sobre como foram as viagens desse ano. Bom, a gente teve, em vez de 3 viagens esse ano, a gente teve 4 viagens, né? 2 estavam já na programação, apesar de terem mudado por conta das enchentes e tal. Mas outras 2 foram viagens emergenciais, né? Foram viagens em decorrência das enchentes, de toda a catástrofe que aconteceu. E nessas 4 viagens, a gente teve a da Polenta e a de Porto Alegre, né? A da Polenta, a gente foi para alguma das cidades menos evangelizadas do país, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, bem próximo a algumas cidades grandes que a gente conhece, como Caxias, Bento Gonçalves e tal. E a gente foi lá conhecer a realidade dessas cidades, de como funcionam, o porquê que não são tão evangelizadas. A gente também teve a viagem de Porto Alegre, que é a que está no calendário anual, né? E essa viagem, ela é mais de missões urbanas, né? A gente teve algumas atividades em decorrência das enchentes, porque Porto Alegre foi bastante afetada, mas a ideia é que a gente fosse para bastante lugares que necessita de assistência social, para conhecer essa realidade, como que a igreja vem atuando nesses locais, o que a gente deve fazer, como a gente deve se portar também. E as outras 2 viagens que foram substituindo a viagem do Uruguai, que infelizmente eu não vou poder ir esse ano, talvez ano que vem, se Deus quiser. A primeira foi a viagem mais emergencial, acho que da minha vida, que foi que a gente fez para Novo Hamburgo, né? A gente saiu daqui de Gramado, foi ali para Novo Hamburgo, bem na época que ainda tinha água cheia em alguns locais, assim. Foi uma viagem bem impactante, né? Porque a gente viu pessoas sendo diretamente atingidas, a gente viu casas debaixo d'água ainda, a gente limpou casas, a gente chorou com alguns, a gente visitou vários abrigos também, viu as pessoas nos abrigos e também viu muita esperança, assim, nesses locais. E a última viagem que a gente fez foi, depois que já passou tudo isso, né? A gente foi para Encantado, que foi uma das cidades mais atingidas aqui do Rio Grande do Sul, e trabalhou junto com uma igreja que foi bem ativa na época das enchentes, né? Então a gente distribuiu algumas plantas como um símbolo de recomeço, conheceu os trabalhos tanto sociais quanto em decorrência das enchentes que a igreja faz, para acho que se integrar mais no mundo assim da igreja, não só na questão da assistência social, mas também em decorrência de tudo que aconteceu, né? Essas foram as viagens que a gente fez. Legal. E cara, conta pra gente assim, qual foi a mais impactante ou uma das mais impactantes pra ti, o que tu viu, né, o que tu viu nessas viagens e como foi pra ti, né, vivenciar isso? Cara, eu acho muito difícil a gente escolher uma viagem só das mais impactantes, porque todas são muito impactantes, né? Mas eu sei que a gente teve as viagens em que a gente foi, se impactou com as coisas das enchentes e tal, e se viu impotente nisso, mas pra mim a viagem que mais me marcou foi a primeira viagem missionária, né, que foi a viagem da Polenta, assim. A gente foi para 4 cidades e todas as 4 estão na lista das cidades menos evangelizadas do país, né? Uma coisa é tu ver um número, outra coisa é tu ver lá, assim. E a minha sensação quando eu tava lá era a sensação de completa impotência, assim, né? Porque a nossa missão como cristãos é levar o evangelho para essas pessoas, né? E olhando aquela realidade parecia, não tem como. Não tem como é que eu vou chegar até o coração dessas pessoas, sabe? E as viagens essas viagens me mostraram a impotência no sentido de evangelizar, que é completamente por ele. E a viagem de Novo Hamburgo me mostrou como eu sou impotente na questão do mundo todo, né? Eu acho que essas viagens têm me mostrado o quanto eu sou impotente, mas apesar de tudo Deus é soberano e nos capacita para agir, né? Eu vi muitas oportunidades, tanto em todas as viagens, de evangelizar, de falar e também de receber muito de Deus, assim, para nós. Então, eu acho que eu fico com a viagem da Polenta como mais impactante, assim. Legal.
Obrigado, Matheus. Obrigado. Como tu falou da viagem de Novo Hamburgo, e a gente quer mostrar um pouco de como foi essa viagem para vocês, então a gente vai soltar um vídeo aí para vocês ficarem por dentro do que rolou nessa viagem em Novo Hamburgo, tá bom? Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro sozinho. Então, galera, esse foi um pouco do que aconteceu lá em Novo Hamburgo. E voltando um pouco para cá, eu quero chamar o Gabi. O Gabi vai falar com a gente aqui um pouco sobre como é viver aqui. E na verdade, assim, o nosso seminário, né, o LIVE, ele se encontra no centro da cidade de Gramado. Realmente centro, muito perto do centro, né? E aqui a gente tem muita área verde aqui no nosso campus, né? Então, se tu não conhece o nosso campus, eu te convido, desafio a conhecer esse lugar maravilhoso, é muito bonito aqui. A gente tem campo de futebol, quadra de basquete, enfim, aqui é muito ampla a área, né? Mas não só isso, também tem a possibilidade de morar em Gramado e desfrutar daquilo que Gramado oferece para os seus moradores, né? Por isso que eu chamei o Gabi aqui para perguntar para o Gabi, né? O Gabi está aqui de novo para perguntar como que é para ti e como que foi conhecer essa cidade, né? E como que é viver aqui em Gramado. Cara, aqui é bem legal, porque tu está bem localizado. O STG, como tu disse, assim, tá bem localizado ali. A gente está bem perto de várias coisas aqui do centro de Gramado, então a gente tá perto de todas as necessidades, como mercados e bancos, etc. Mas Gramado tem uns restaurantes legais. Tem algumas atrações aqui da cidade, né? Como a festa, como o Natal Luz, né? Tem uma festa tradicional no início do ano, que agora eu esqueci o nome, mas é bem boa. A festa da colônia, nossa, é maravilhosa, é a minha festa favorita daqui. Comer um pãozinho com linguiça, comer umas coisinhas assim de colônia. Isso é bem legal e para morador, geralmente essas programações ela fornece algum tipo de desconto. Então quando tu chega aqui no LIVE, tu recebe um comprovante que tu é morador de Gramado e isso te dá acesso a muitas coisas, desde desconto até um chocolate, né, nos famosos chocolates de Gramado, até desconto em vários outros tipos de programação cultural, etc. E, enfim, Gramado é uma cidade bem bonita, né? Cheia de luzes, etc. E, enfim, o Yanchi tem uma vista, aqui quem já colou aqui no LIVE sabe que aqui tem uma vista bem bonita, que é meu ponto favorito aqui. E todo ano a gente faz um passeio no início do ano, né? Que é para ou Snowland ou Aquamotion, né? Tu já foi nesses dois? Já foi nos dois. Essa vantagem de ser morador de Gramado também permite que a gente desfrute desses parques que tem aqui, né, na região, né? Então eu já fui tanto no Snowland, foi muito massa, e no Aquamotion também, que também foi muito legal. Foi duas experiências bem legais, assim, um tempo de lazer assim, e vivência bem bacana. Legal, Gabi, obrigado. Eu vou falar aqui para vocês agora um assunto um pouco mais sério, mas eu vou falar sobre os valores, né? Qual é o valor? O que vem nesses valores, né? Quando você se inscreve para participar do LIVE, o que vem nessa inscrição, o que significa isso, né? Então, assim, o que vem dentro dos valores, né? Daquilo que a gente chama de parcela. Aqui o aluno vai ter aulas com professores que estão inseridos nas igrejas locais, né? Então, professores muito bons, a gente tem muitos contatos de professores. A moradia, né? Então a hospedagem aqui do aluno
Nos finais de semana os alunos vão até as igrejas parceiras para ajudar no ministério. A gente também tem a alimentação, que é o almoço em dias letivos. Então o aluno tem a alimentação do almoço, café e janta fica por conta do aluno, eles podem fazer nas suas aulas como fica melhor e mais viável. Os discipulados, como a gente comentou aqui, que é um acompanhamento individual para cada aluno, um acompanhamento semanal de pelo menos 1 hora para conversar e conhecer e se aprofundar na palavra também e crescer juntos nessa caminhada, né? O envolvimento nos ministérios, nos projetos sociais que a gente tem aqui, né? Um ambiente interdenominacional, ou seja, conhecer gente nova, conhecer outras pessoas de outras realidades, né? E esse aprendizado, além de ter o curso ou de tu aprender sobre as matérias, também vai ser desafiado no teu caráter e nas tuas competências, nas coisas que tu faz, na tua prática, né? E a gente tem uma agenda que contempla horários de estudo, contempla também horários de exercício físico, horários livres também para poder curtir a cidade. Então tudo isso, galera, qual é o valor? Qual é o valor disso tudo, né? E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, se o problema para vocês é grana, é dinheiro, cara, entre em contato com a gente, porque assim, vem tudo isso no pacote, né? E a gente tem uma anuidade, é um valor total, um valor fechado, parcelado em 12 vezes de R$ 1.660. Então, se tu fizer a tua inscrição, já sabe que é um pacote, um valor fechado, parcelado em 12 vezes de R$ 1.660. Então, assim, cara, R$ 1.660 para morar em Gramado e ter tudo isso, o valor não é o ponto, né? Mas como que os alunos fazem para se manter? Porque eles têm um curso integral, né? E assim, normalmente os alunos eles levantam esse dinheiro com as igrejas, com os pais, com familiares, com amigos e eles conseguem se manter aqui, né? As pessoas apoiam e investem na vida dos nossos alunos. O que não está incluso? Viagens missionárias, o aluno pode levantar esse valor, materiais de higiene ou alimentação do café e da janta. Mas fora isso, tudo incluso, tá, galera? Então as inscrições para o Live, elas estão abertas. Se tu sair dessa live aqui, já entra lá no link da bio, já se inscreve, manda a tua inscrição e a gente vai ter o maior prazer de te receber nesse processo seletivo. A gente vai te apresentar esse processo seletivo, né? Então, como é que funciona a inscrição? A inscrição, ela é a parte dessa parcela. A inscrição ela pode ser com Kindle ou sem o Kindle, porque a gente usa o Kindle aqui para a maioria das leituras. Sem o Kindle, o valor da inscrição fica R$ 300. Com o Kindle, o valor da inscrição fica R$ 600. E agora é o seguinte, para a inscrição, a gente tem um desconto até dezembro. Então, se tu sair daqui, ainda vai orar, vai pensar, vai conversar com a família, tem até dezembro para tu garantir um desconto na tua inscrição. Beleza? Então, galera, conversem com a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, né, nesse tema sobre dinheiro, sobre finanças aí, tá bom? Então, eu quero apresentar para vocês um cara que é conhecido de nós aqui, que é o Luca, e ele vai falar um pouco para vocês sobre como foi a experiência dele no Live e hoje está atuando no ministério, né? Um ministério que também é da Titibion. Então, Luca, vai daí que é contigo. Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Luca, tenho 26 anos e trabalho hoje como missionário no Quest Brasil, uma missão de acampamentos e treinamento para igrejas. O pessoal pediu para eu compartilhar um pouquinho como é que foi o meu tempo no Live, o que eu fiz para decidir passar um tempo no Live. Então, em 2015, eu me formei no ensino médio. Em 2015, eu estava muito nessa de, o que eu vou fazer da vida? Fazer faculdade, não fazer faculdade. Mas uma coisa que eu sentia bastante era de que eu precisava me preparar mais, né? Eu escutava muito o pessoal falando sobre a faculdade, essa coisa de muita gente perde a fé na faculdade. E eu via que eu precisava dar um boost na minha fé também, assim, né? Então, uma das coisas que me levou para o Live foi tanto essa de ter um tempo diferente antes de entrar na faculdade, mas também de aprofundar a minha fé e ter mais contato, assim, né? Eu lembro que várias coisas me chamaram a atenção ao longo do tempo no Live. Eu primeiro fui fazer só 6 meses, depois acabei fazendo um ano inteiro. E no Live, cara, eu pude experimentar muitas coisas diferentes. A gente fez viagens missionárias, a gente tinha muito ministério na prática também. Ao longo daquele ano eu pude estar me envolvendo com
ministério com idosos, ministério com crianças e adolescentes, ministério de vulnerabilidade social. A gente visitou também pessoal com questão de dependência química. E, cara, isso abriu a minha visão de um tamanho muito louco, assim, né? A gente recebeu na missão ali também alguns missionários de fora naquele ano. Tinha a conferência global acontecendo ali. Eu lembro de como essas coisas todas me ajudaram a enxergar o mundo de uma perspectiva um pouco mais ampla. E também a questão do aprofundamento bíblico. Eu vi que eu vinha do ensino médio, assim, com muitos achismos, muitas coisas que eu interpretava por conta, assim. Então ali no livro eu pude ir tirando várias dessas dúvidas. Foi um espaço onde eu tive algumas crises, assim, né, de fé, mas que eu pude compartilhar ela e tirar várias dúvidas. Eu pude aprofundar várias coisas que vinham da minha fé, que eram superficiais ainda, né? Então foi um tempo de bastante aprofundamento nas escrituras e também de crescimento nessa questão das relações, ou também de aprender a lidar com diferentes públicos. Então aí foi um pouquinho do que eu aprendi. Hoje eu trabalho com um público muito variado, a gente trabalha com crianças e adolescentes, mas também trabalha com famílias ali no Quest. Então eu percebo como Deus desde lá já estava me preparando também nessa questão de trabalhar com vários públicos, aprender a lidar com as diferentes faixas etárias e como ministrar para cada uma delas. E hoje colho frutos desse tempo aí também que eu tive no Live lá em 2016. Certo, galera? Então é isso aí. Forte abraço, valeu! E aí, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Vitor, tenho 25 anos. Eu sou da turma de 2018 do Live Beyond, 2019 e 2020 do STG, na graduação. Eu entrei no Live primeiramente tendo recém-completado 18 anos e também sendo novo na fé. Eu queria criar raízes dentro das bases da fé cristã, né? E segundo, já tendo uma caminhada no mercado de trabalho e não estando feliz onde eu estava, eu queria entender um pouco mais sobre o meu chamado e como eu poderia conciliar a minha carreira profissional com a minha vida ministerial, como eu conciliaria trabalho e fé. E o Live foi muito importante para eu entender um pouco mais sobre essas questões, porque lá no Live foi onde eu encontrei não só a minha carreira, que eu atuo atualmente, mas também a área ministerial que eu atuo e que eu tenho amor e paixão de servir. Lá no Live eu comecei a me envolver então com o Ministério de Mídias da época. Eu comecei a aprender um pouco sobre fotografia, sobre vídeo, comecei a tirar fotos dos acampamentos, das viagens missionárias, a brincar com a câmera, e foi despertando um interesse tanto profissional quanto ministerial nessa área. Hoje em dia, com 25 anos, então eu trabalho numa grande produtora de publicidade, eu sou videomaker. Também estou terminando a minha faculdade de produção audiovisual na Fevale, Novo Hamburgo. E também estou atuando na minha igreja local, na Aliança Bíblica de Sapiranga, no Ministério de Mídias, onde eu auxilio nas redes sociais, com fotografia, vídeo, enfim, diversas áreas dentro desse ministério, onde a gente pode apresentar Deus também como alguém criativo, como um ser criativo que se importa com a arte, se importa com a beleza, e trazer, despertar um interesse nas pessoas para estarem dentro da igreja e lá ouvir a palavra de Deus e se encontrar com o amor dele. Beleza, galera, esse foi o Vitor e ele estava comentando sobre como o Live foi importante para o mercado de trabalho, né? E a gente teve essas duas participações do Luca e do Vitor para comentar uma das ênfases. Não tem um chamado pastoral, coisa de trabalhar em ministério de tempo integral, como a gente diz, mas a gente entende que todo cristão deve ser um missionário aonde ele estiver. E as nossas duas ênfases nesse sentido é de capacitar o aluno do Live para ser mais preparado para o mercado de trabalho, mais preparado para o ambiente universitário. Isso é uma coisa que a gente prioriza muito aqui, né, no nosso curso. E para fechar esse tempo de live, a gente está chegando no fim, eu quero apresentar para vocês o Ednato, o Ed, que é o diretor aqui do seminário, e hoje ele está nos Estados Unidos fazendo um doutorado, mas ele não deixou de mandar o seu oizinho aí para vocês, e ele vai comentar, né, sobre essas ênfases que a gente tem e a preparação que o Live pode causar na tua vida. Então, Ed, seja bem-vindo e fala aí com o pessoal. Valeu! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ed, eu coordeno o Seminário Teológico de Gramado, junto com essa equipe que está movimentando aí a abertura das inscrições do Live 2025. Eu e a minha esposa
também faz parte dessa equipe. Estamos trabalhando de forma remota há 1 ano e provavelmente vamos trabalhar dessa forma por mais 1 ano até que a gente retorna ao nosso Rio Grande do Sul, ao nosso Brasil. E a gente está trabalhando assim à distância aqui nos Estados Unidos porque eu iniciei um doutorado, um programa de doutorado em teologia, mais especificamente teologia pública entrelaçada com educação, com formação cristã. E tem sido muito especial, um tempo de muito crescimento em vários sentidos. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Mas mais gratos ainda porque está chegando perto do Live 2025 acontecer, né? E cada turma é muito, muito especial. Então eu apenas quero deixar um recadinho com vocês de 3 elementos que eu acho que são bem importantes para você que está considerando fazer o Live ou para você que já está com tudo preparado aí, contando os dias para começar, tá bom? E os 3 elementos, a gente pode chamar eles de 3 hábitos, que eu acho que vão ser bem importantes para o resto da tua vida toda, assim. Esses 3 hábitos são o hábito de desenvolver convicções, o hábito de desenvolver o seu caráter e o hábito de desenvolver vida em comunidade. Quando eu penso no hábito de desenvolver convicções, eu estou pensando na história das ideias, em todos os aspectos filosóficos, históricos, teológicos, bíblicos que envolve a gente estressar ideias, a história das ideias, a história dos conceitos e desenvolver mesmo, a partir da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa cognição, convicções cristãs tão importantes para a nossa jornada. O segundo elemento que eu acho que vai ser bem importante, que tem a ver com o hábito de desenvolver o seu caráter, ou, se você preferir, virtudes cristãs, ele é um elemento bem interessante porque você não pode fazer ele sozinho. Você precisa ter um mentor, um tutor, um discipulador, alguém junto com você caminhando que vai modelar essa caminhada. Claro que o aspecto principal das virtudes cristãs está baseado em imitar o Senhor Jesus Cristo, né? A imitatio Christi. Mas nós temos também parceiros de jornada, né? Colegas de caminhada, e o STG, nosso querido Live, tem isso para oferecer para você também, parceiros de jornada no desenvolvimento das virtudes cristãs do seu caráter. E por fim, desenvolver o hábito de desenvolver a vida em comunidade, porque você vai estar assim o tempo inteiro convivendo em comunidade e sendo jogado de volta para a sua comunidade local, para a sua igreja local, para servir, para amar, para estar ali com seus dons, talentos, a sua formação, servindo naquele contexto. E tudo isso, gente, forma você integralmente, cabeça, coração e mãos e pés que vão, né? Tudo isso forma você integralmente e te ajuda muito a ter uma vida coerente e duradoura cristã, não só na universidade, mas também no ambiente de trabalho, para o resto da tua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Espero te encontrar em 2025 no Live. E é isso aí, um grande abraço. Então, galera, a gente fica por aqui. Obrigado para quem nos acompanhou, quem assistiu essa live. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever. Entra no link da bio, faça a inscrição, manda um direct pra gente. A gente vai respondendo as tuas perguntas. Eu sei que é uma dúvida participar de 1 ano, de mudar de vida, mas a gente quer que isso seja um processo bom e tranquilo para cada um, né? Para vocês, para os pais, enfim. Então participe, eu quero te ver no ano que vem e você vai ser muito bem-vindo aqui entre nós.
Que Deus abençoe cada um e que vocês possam ter tirado algumas dúvidas, né? Então entre em contato com a gente e a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço e até mais.